O silêncio era denso, pesado, como uma névoa que pairava entre os objetos empilhados, as roupas espalhadas pelos cantos e a pia transbordando de louça. O relógio marcava 14h42 de uma quarta-feira qualquer, e Camila ainda não havia saído da cama. Acordara às 10 horas, mas permaneceu deitada, imóvel, olhando para o teto, como se ele pudesse lhe oferecer alguma resposta. Camila tinha 37 anos, e até 2 anos antes era conhecida entre os amigos como uma mulher determinada, organizada, sempre com um plano em mãos. Mas desde que o casamento acabou e a mãe faleceu, com apenas 3 meses de diferença entre os dois eventos, algo dentro dela quebrou. No início achou que era apenas tristeza, depois pensou que era preguiça. Mais tarde entendeu, era depressão. A casa, que antes era seu refúgio, tornara-se um reflexo da sua alma. Pilhas de roupa aguardavam há semanas por um toque de cuidado. Documentos estavam perdidos em gavetas desorganizadas. O armário da cozinha cheirava a alimentos vencidos. Camila olhava tudo aquilo e se sentia esmagada, como alguém que estivesse presa debaixo de escombros invisíveis, sem força nem para gritar por socorro. Os dias se arrastavam como sombras. Ela não conseguia dizer não às pessoas que invadiam seu tempo, sua energia. Aceitava tudo, mesmo sem querer. Cuidava do que era dos outros, mas não conseguia cuidar do que era seu. Às vezes chorava escondida, se sentindo um fardo. Outras vezes se culpava. Sou adulta, por que não consigo arrumar a casa? No fundo, Camila não precisava de mais cobrança. Ela precisava de alívio, de alguém que visse sua dor, sem julgamentos. Numa tarde cinzenta, enquanto chovia lá fora e dentro dela, o celular vibrou. Era uma mensagem de Mariana, uma antiga amiga da igreja que ela não via há meses. Oi, amiga, sonhei com você esta noite. Posso te visitar hoje? Camila hesitou. Não queria que ninguém visse o estado da casa, mas algo naquela mensagem, talvez o tom sereno, talvez o fato de ter vindo após um sonho, acendeu uma chama quase apagada. Ela respondeu, pode sim, mas minha casa está um caos, tá? Às 17 horas em ponto, Mariana chegou com uma sacola de pão de queijo, chá de camomila e um abraço apertado. Não disse nada sobre a bagunça. Não franziu a testa, não disfarçou o choque. Apenas se sentou ao lado da amiga e esperou que ela falasse. Camila demorou. Mas quando começou, não parou. Chorou, desabafou. Contou do peso que carregava, da solidão, da falta de forças para mudar. Mariana ouviu tudo com olhos marejados. Depois de um longo silêncio, pegou na mão da amiga e disse: Camila, Deus me mandou aqui com uma palavra para você. Eu não vim à toa. Essa semana, em oração, senti no coração que você está cansada, tentando fazer tudo de uma vez e se sentindo paralisada. Então escuta com carinho. Faça só 1% a mais todo dia. Só isso. 1%. Camila a olhou sem entender. 1%? Repetiu. Sim. Arrume um copo hoje. Amanhã, organize uma gaveta. Depois, mais uma. Mas faça isso com propósito. Crie um cronograma simples do que você precisa fazer durante a semana e apresente a Deus. Peça forças, estratégia, vigor, ânimo. Entrega esse plano nas mãos dele e depois espera o milagre. Foi como se uma brisa suave atravessasse o ambiente. As palavras simples de Mariana não eram mágicas, mas carregavam um poder silencioso: esperança. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, Camila ficou sentada no sofá por horas, com uma caneca de chá esfriando em suas mãos. A fala da amiga ecoava como um mantra reconfortante. 1% por dia. Entregue seu cronograma a Deus. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu cobrada. Sentiu-se acolhida. Na manhã seguinte, ainda cansada, ela fez algo que não fazia há meses. Abriu o caderno que ficava em cima da estante, limpou a poeira da capa e escreveu no topo da página: Meu cronograma com Deus. Abaixo, desenhou uma pequena tabela, simples, com os dias da semana. Não colocou tarefas gigantes, nada de organizar a casa inteira ou resolver a vida. Ela escreveu: segunda, separar 5 roupas para doar. Terça, limpar a pia. Quarta, arrumar uma gaveta do quarto. Quinta, lavar o banheiro. Sexta,
organizar a papelada da estante sábado, descansar e agradecer domingo. Cultuar, orar e revisar a semana e no topo da folha escreveu em letras grandes: Senhor, me dá forças, me ensina a respirar e andar contigo. Me ajuda a vencer um dia de cada vez. Aquela oração não foi feita de joelhos nem com lágrimas. Foi feita com esperança. E esperança às vezes é mais poderosa que qualquer grito. Camila não sentiu um milagre imediato. Mas naquele dia, separou 5 peças de roupa e colocou numa sacola. Foi seu 1%. E aquilo bastou. Nas semanas seguintes, Camila seguiu com seu cronograma. Não foram dias fáceis. Houve recaídas. Momentos em que a cama parecia mais forte do que sua vontade. Momentos em que ela pensava em desistir. Mas toda vez que se lembrava da palavra da amiga, 1%, ela respirava fundo e dava um pequeno passo. O milagre não aconteceu em um estrondo. Veio devagar, como a luz da manhã que invade o quarto sem ser convidada. Camila começou a perceber pequenas mudanças. A pia ficou limpa 3 dias seguidos. A mesa, antes coberta de papéis, agora tinha espaço para um vaso de flores. Ela passou a acordar mais cedo. Começou a sair para caminhar 2 vezes por semana. Um dia, recusou um pedido abusivo de um parente, com firmeza e paz. Era como se sua alma estivesse voltando a morar no corpo, como se enfim estivesse construindo um lar, dentro e fora de si. 3 meses depois, Mariana voltou para visitar. Quando entrou pela porta, levou a mão à boca, surpresa. A casa ainda era simples. Ainda tinha sinais de uma rotina corrida. Mas havia vida ali. O chão estava limpo. As roupas dobradas, a sala com cheirinho de lavanda e o olhar de Camila. Ah, esse era o mais brilhante de todos. Você está diferente, amiga, disse Mariana, sorrindo com os olhos marejados. Camila se emocionou. Tocou no próprio coração e respondeu: a casa ainda está longe de perfeita, mas agora ela reflete outra coisa, um coração em reconstrução. E tudo começou com um copo lavado e uma oração entregue. Mariana a abraçou forte e as duas choraram. Ali, naquele lar aquecido por pequenas conquistas, Camila entendeu. Não era sobre fazer tudo, mas sobre não desistir de começar. Ela não apenas limpou a casa, ela limpou a culpa. Limpou os excessos dos outros que permitia entrar. Limpou a solidão, a vergonha, o desespero e, no lugar disso, colocou limites, colocou graça, colocou amor. O tempo passou. Meses se transformaram em um novo ano. Camila não apenas manteve sua casa em ordem, ela floresceu. Não de uma forma que o Instagram mostraria com perfeição, mas de um modo que só quem já esteve no fundo do poço reconheceria. Com profundidade, com verdade. Ela ainda tinha dias difíceis, ainda sentia o peso da ansiedade, ainda chorava de vez em quando. Mas agora, ela sabia onde se apoiar. Criara uma rotina espiritual firme. Todos os domingos à noite revisava seu cronograma da semana com um caderno novo, feito exclusivamente para seus 1%. Mais que isso, começou a escrever no final de cada semana uma pequena vitória. Não importava se fosse uma pia limpa, um não dito com firmeza ou um jantar feito com carinho. Ela aprendeu a enxergar o milagre no cotidiano e então algo ainda mais bonito começou a acontecer. Mulheres da igreja, vizinhas, conhecidas, começaram a procurá-la. Algumas diziam: Camila, ouvi que você estava passando por um tempo difícil, mas você está tão bem agora. O que aconteceu? Ela sempre respondia da mesma forma, com um sorriso discreto. Uma amiga me trouxe uma mensagem de Deus, e eu acreditei, só isso. Com o tempo, formou-se um pequeno grupo. Eram 4, depois 8, depois 12 mulheres, que se reuniam toda terça-feira em sua sala, entre cadernos, café e orações, cada uma com sua dor, sua bagunça interna, suas lutas. Camila as recebia com acolhimento e dizia com ternura: hoje, só 1%. Um prato lavado, um versículo lido, um limite colocado. E amanhã mais um. Era como ver a história se repetir, como ondas suaves tocando outras margens. Camila havia se tornado aquilo que um dia precisou.
Um abraço que não julgava, uma voz que encorajava. Certa noite, sozinha em seu quarto, Camila abriu um envelope antigo. Nele estava uma carta que escrevera para si mesma, no auge da dor, meses antes. Na folha amarelada, leu: Camila, eu não sei se você vai sair dessa. Eu quero acreditar. Mas hoje tudo parece escuro. Se você algum dia voltar a sorrir, lembre-se de mim. Lembre-se dessa dor. E, por favor, ajude outras como eu. Ela chorou. Mas dessa vez foi um choro de gratidão. Olhou ao redor. O quarto limpo, o caderno de anotações ao lado da cama, a Bíblia aberta e uma pequena vela acesa. Respirou fundo. Ali, percebeu que o milagre que tanto esperava já havia acontecido. O milagre não foi o fim da dor, mas a força para continuar mesmo com ela. Não foi uma varinha mágica, mas a estratégia diária. Não foi uma luz repentina, mas a constância de pequenas velas acesas, dia após dia. Camila entendeu que o milagre era ela. Anos depois, numa conferência para mulheres cristãs, uma das palestrantes contou uma história simples e emocionante sobre sua transformação. Ela falou de como, durante uma crise, uma mulher da igreja a acolheu e lhe deu um caderno e uma palavra. Faça só 1% por dia, apresente a Deus seu cronograma e espere o milagre. O público chorava. Ninguém sabia, mas no fundo da plateia, sentada discretamente, estava Camila. Agora com os cabelos grisalhos surgindo nas têmporas, os olhos firmes e serenos. Ela não precisou subir ao palco, ela já havia semeado, e a colheita florescia no coração de cada mulher tocada por aquela palavra. Porque um dia, no meio do caos e da dor, uma amiga enviada por Deus lhe disse o que ninguém mais disse. Não tente consertar tudo de uma vez, faça só 1% e creia, Deus fará o restante. E ele fez. A palavra de Deus nos ensina que grandes milagres começam com pequenos passos. Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Camila não precisava de um recomeço grandioso. Precisava ser fiel no pouco, no mínimo que conseguisse fazer naquele dia. E isso foi suficiente para que Deus começasse a operar transformação. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus honra quem age com perseverança e obediência, mesmo em pequenas atitudes. Além disso, em Provérbios 21, lemos: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Essa verdade revela o valor de um cronograma, de uma estratégia, de um plano apresentado a Deus com humildade e perseverança. Segundo Gálatas 5, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, disciplina. Isso nos mostra que Deus capacita emocionalmente aqueles que o buscam para terem controle, foco e organização, mesmo quando tudo parece fora do lugar. A ciência confirma. Estudos em psicologia comportamental demonstram que hábitos pequenos praticados de forma constante, como o método 1% melhor por dia, popularizado por James Clear em Atomic Habits, têm um impacto poderoso no cérebro. Essa prática ajuda a reprogramar padrões emocionais, diminuindo ansiedade e depressão. Para uma pessoa deprimida, levantar da cama pode ser um feito gigantesco. Por isso, a disciplina deve ser enxergada não como cobrança, mas como autocuidado espiritual e emocional. O passo pequeno, quando sustentado pelo Espírito, torna-se uma vitória sobrenatural. Camila aprendeu a apresentar seu plano semanal a Deus, e isso é bíblico. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16. Ela não apenas escreveu um cronograma, ela consagrou esse cronograma. Pediu força, estratégia, vigor, ânimo. E Deus, como um pai bondoso, respondeu com pequenos milagres diários. Porque a verdadeira disciplina é caminhar com Deus um dia de cada vez, como o maná no deserto. Só o necessário para hoje, confiando que amanhã Ele proverá novamente. Camila também aprendeu a dizer não. Não por egoísmo, mas por amor próprio santo. Jesus, mesmo sendo o Salvador do mundo, se afastava para orar, recusava convites, descansava e colocava limites. Lucas 5. Aprender a dizer não é um ato de fé. É acreditar que o mundo não vai desabar porque você respeitou sua própria alma.
É reconhecer que agradar a Deus não significa se anular para agradar a todos. Essa história nos ensina que Deus usa pequenos começos para realizar grandes transformações. A disciplina não é uma prisão, é uma ponte para a liberdade emocional. Um cronograma entregue a Deus é mais eficaz do que qualquer plano feito apenas com esforço humano. Limites são bênçãos disfarçadas e dizer não também é um ato de amor. Como diz em Zacarias 4:10, quem despreza o dia das pequenas coisas? Não despreze o copo lavado, a oração sussurrada, o não dito com coragem. Esses pequenos atos, feitos com fé e propósito, movem os céus. Eu fico por aqui, amigos e amigas. Até o próximo vídeo.